Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um Infomoney TV, Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para essa segunda-feira, dia 14 de setembro de 2015. Vamos começar falando pelos mercados internacionais, pela Ásia, Oceania. O mercado teve um comportamento misto nessa madrugada, com o Nikkei fechando em queda de 1,63%. A bolsa em Hong Kong com queda de 0,27% e a bolsa na China, o principal índice Xangai, fechou com queda de 2,70%. Investidores repercutindo os dados fracos de produção industrial que saiu na madrugada de sábado para domingo e dados esses que continuam tendo algum impacto significativo na economia no mundo, já que há uma desconfiança global sobre a desaceleração do mercado na China e que isso pode trazer um impacto nas demais economias e que, portanto, desacelerar a economia de outros países. Portanto, isso é inclusive um dado super importante de avaliação do próprio FED, que vai decidir a política de juros na próxima quarta-feira, coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Passando do lado da Europa, passando do lado da Ásia, Oceania e indo para a Europa, nós temos um comportamento levemente fraco, misto também nos principais índices pela Europa. Londres, nesse momento, vai operando em alta de 0,16%. Paris, com uma alta muito branda, quase nada, 0,01%. E a Bolsa em Frankfurt, na Alemanha, com uma alta de 0,12%. Depois da Europa, depois de ter sido divulgado um dado muito importante, primeiro que é a primeira alta em 3 dias, com retomada de algum certo otimismo. E a produção industrial da zona do euro tem a maior alta desde fevereiro. O estimado era alta de 0,3% e veio com uma alta mensal de 0,6%. A anual, o estimado era uma alta de 0,7% e anualizado veio com 1,9%. Está aí um dado interessante para o lado da Europa, que vinha mostrando dados de atividade ou muito em linha ou abaixo do esperado. Dessa vez, esse retorno dá um certo otimismo, mas todo mundo está ligado nessa semana. Certamente o indicador mais importante para ser acompanhado, sem sombra de dúvidas, é na quarta-feira, quer dizer, começa amanhã, mas termina na quarta-feira, a decisão do FONC, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, e os investidores nesse momento estão especulando se vai aumentar 0,25 ou se não, se vai retardar um pouco mais esse processo de normalização de política, levando aí para dezembro ou para janeiro. As maiores apostas continuam sendo para dezembro ou janeiro. No meu caso, eu continuo acreditando que é só para janeiro. A atividade econômica no mundo segue bem mais fraca do que se imaginava no início do ano. E aí, como cereja do bolo, ainda tem a desaceleração e a desvalorização do Ien, a moeda chinesa, que provocou e provoca essa diminuição de atividade de outros países. O futuro americano, S&P 500, segue avançando nessa manhã, com uma leve alta de 0,13%. E voltando a falar de novo do FONC, tem um dado legal aqui, de uma pesquisa Bloomberg, dizendo que apenas 28% de chance de ter alta de juros nessa quarta-feira, segundo aí as apostas do mercado, enquanto alguns economistas esperam alta de 0,25%. Vamos dar uma olhada no petróleo também, que vai operando em queda nesse momento de 0,11%. Aliás, as commodities em geral, todas elas em forte queda esse ano, é um outro fator importante também para avaliar que a atividade econômica dos Estados Unidos também não está tão forte assim, de modo a pressionar a inflação, seja via consumo ou seja via commodities. Esse é um outro dado interessante também. Minério de ferro fechando em queda de 1,54%, cotado a 58,10. Bom, passando aqui dos dados dos Estados Unidos, passando para os dados da economia na China. Vamos olhar hoje a agenda do dia, que é uma agenda um pouco mais fraca, portanto, já de cara, já dá para perceber. Bom, vamos lá. O mundo inteiro espera o resultado do FED na quarta-feira, às 3 horas da tarde.
Hoje temos uma agenda fraquinha, né? Por que se arriscar, né? Então eu imagino que hoje deveremos ter um dia um pouco mais calmo, de volatilidade um pouquinho mais atenuada e um pregão ainda ajustando posições para quarta-feira e, obviamente, no nosso mercado, todo ele com foco no lado político, já que, já adiantando, né, o governo teve reuniões emergenciais ao longo dessa semana, desse final de semana, para dar uma resposta ao downgrade que aconteceu na semana passada, em função do corte de gás, possibilidade de aumento dos impostos, etc. Então, está aí uma grande, um outro lado que a gente tem que se importar, além da movimentação do mercado internacional. Para hoje, a única agenda relevante que nós temos é uma balança comercial semanal, que sai às 3 horas da tarde no mercado brasileiro. E, por último, não menos importante, a criação de empregos formais no mercado de trabalho brasileiro. É esperado uma destruição de 70 mil postos de trabalho. Lembrando que nós tivemos aí, na revisão anterior, uma destruição de 157 mil postos de trabalho. Então, é esperado, na verdade, esse dado começa agora e pode ser divulgado até o final da semana, mas é um dado que é super esperado pelo mercado, uma vez que, para a gente tentar avaliar o quão recessivo está o país, como está a atividade econômica e se estão desempregando muito além daquilo que a gente espera, tá ok? Bom, conforme eu disse, a palavra aí, conforme eu disse, o governo voltou a se encontrar nesse final de semana para poder tentar dar uma resposta imediata ao downgrade que aconteceu na semana passada em relação ao ajuste fiscal, como fazer, de que maneira, como vai cortar gastos, se vai subir impostos, que impostos são esses, se vai criar novo imposto ou não, né? E tem uma fala legal aqui do Cunha dizendo que tem que agir com responsabilidade e não com o tempo da especulação. O que acontece é que a especulação já está acontecendo porque não houve responsabilidade. Então, o mercado tem pressa, sim, porque isso é uma coisa que vem acontecendo desde o início do ano. A pauta, a agenda, a pauta, toda ela já foi dada, mas o que faltou e o que falta ainda é uma ação mais efetiva e efetivamente sair ali do plano de promessas e de dizeres e sim fazer acontecer, que é isso que o mercado espera. Tem reunião também de coordenação política, outra questão também que pode ser relevante para o nosso mercado. Vamos ver, em meio a essas discussões todas, a palavra impeachment voltou a ganhar fôlego de novo em Brasília. Portanto, está muito aberto, está muito aberto mesmo o lado político, ainda sem uma definição muito forte. Deixa eu aproveitar aqui e falar em lado político. Vamos falar da pesquisa Focus, que saiu agora há pouco, projeção para o IPCA em 2015, sai de 9,29 para 9,28, ok? Projeção para o PIB em 2015 passa de menos 2,44 para menos 2,55, ok? Projeção para a Selic é mantida em 14,25, um dado relevante, porque se a gente tomou um downgrade, muitos economistas já falaram que haveria a possibilidade de mais uma elevação de juros, pelo menos de mais 0,25, pelo menos a Focus diz que o juro vai ficar aí em 14,25. E a projeção para a próxima reunião do Copom também fica em 14,25. Projeção para o IPCA de 2016 passa de 5,70 para 5,75, olha lá, um dado relevante, tá? É um dado relevante, porque a princípio o governo quer jogar para a meta, né? E a projeção do dólar de 2015 passa de 3,68 para 3,85, tá aí outro dado bastante expressivo. Bom, agora vamos correr aqui direto para o nosso gráfico, observar aqui como é que está o comportamento do índice Bovespa para essa sessão de segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, o índice Bovespa, gente, ele está oscilando claramente entre essa faixa de indefinição, composta entre a região de forte resistência no 48 mil pontos, 48.250, entre 48 mil e 48.250, e o suporte aqui no 45.260. Enquanto não romper um desses dois extremos,
nada feito. E eu imagino que o rompimento desses dois extremos deverá acontecer mais próximo de quarta-feira. Hoje eu acho que a gente vai continuar trabalhando nessa lenga-lenga em função de uma agenda vazia, em função de um noticiário ainda muito calmo para o início de semana, e o mercado, obviamente, segue de olho na reunião do Fed na próxima quarta-feira. Então, enquanto não romper um desses dois extremos, nada feito. A tendência de baixa continua muito evidente no gráfico diário e semanal. O saldo de volume, que a gente chama de OBV, o indicador não está aqui, mas eu posso colocar. O saldo de volume, que a gente chama de OBV, ele continua nas mínimas, tá? É outro indicador aí que, na minha visão, é relevante pra caramba do ponto de vista da tendência. Está aqui o OBV, ele está nas mínimas, já renovando mínimas, novos fundos, o que caracteriza uma distribuição de preços aqui, né? Ou seja, nós estamos trabalhando em volume na época que o mercado estava aqui em 42,5. Então eu continuo ainda levemente pessimista, acreditando na perda de suporte, com o mercado fazendo novos topos e fundos descendentes, tá ok? E aí, para estopar essa minha ideia e deixar o quadro um pouco mais trazer um pouco mais alívio do ponto de vista vendedor, precisa voltar a trabalhar acima do 48.250. Então, pessoal, realmente o mercado está mais fácil. Assim, identificar para onde vai está fácil, porque a análise técnica é muito democrática. Há uma resistência, há um suporte, para o lado que romper, seja para cima ou para baixo, você tem noção de direção, amplitude e até mesmo força, dependendo de como estarão os indicadores de volume e volatilidade no momento do rompimento. Agora, o que está difícil é tentar buscar um ambiente de melhor previsibilidade, porque além de se importar com toda a movimentação do mercado internacional, Fed, China, por exemplo, a gente também tem que se preocupar com esse lado político, que na minha visão segue ainda bastante desencontrado para o curto prazo. Vamos ver se essa semana a gente tem uma notícia aí que possa trazer uma luz no fim do túnel e o investidor possa apregoar, possa colocar suas ordens, investir de uma maneira um pouco mais firme, mesmo que o cenário não seja lá dos melhores, mas pelo menos que melhore aí a previsibilidade do mercado. É isso que eu tenho falado já há bastante tempo e tenho repetido. Então seria isso para hoje. Desejo a vocês excelente negócio para essa segunda-feira, uma ótima semana. Vejo você amanhã aqui nesse mesmo canal às 8h35 para mais um Morning Call. Tudo de bom, galera, e até lá. Valeu!